Muito bem, pessoal, vamos seguir a nossa cobertura dessa segunda-feira de playoff, comentando sobre o jogo 2 da série entre Detroit Pistons e New York Knicks, né? Tivemos aí o segundo embate entre as equipes acontecendo nessa noite, jogo no Garden, né? No Madison Square Garden, em Nova York. Knicks vindo de vitória, é uma vitória muito grande, né, no jogo 1, com aquela run absurda de 21-0 no final do jogo, um comeback maravilhoso, enfrentando aí Detroit, que precisava dar uma resposta, que precisava vencer pra meio que meio que ganhar uma moral, né, porque a forma como o Pistons perdeu o primeiro jogo deu uma baqueada, né, porque, pô, tomar uma run de 21-0 no quarto período, depois de fazer 3 quartos muito bons. Pô, mano, foi um baldaço de água de gelo, de água de gelo, né? De água fria, né? Água de gelo é foda, né? É um baldaço de água fria na cabeça dos caras. Então era importante pro Pistons vencer hoje pra retomar a moral, até pra ir pro jogo 3, né? Com a confiança lá em cima. E aí o jogo rolou, mais um jogo muito bom, mais um duelo bom, que terminou com a vitória de Detroit. Detroit, que precisava vencer para ganhar moral, conseguiu a vitória, conseguiu vencer por 100 a 94. Um jogo que meio que saiu do controle do Pistons no final, mas não tanto quanto saiu no jogo 1, né? Pistons perdeu o controle, mas conseguiu retomar no final. E aí, conseguiu essa vitória gigante no Garden. A primeira vitória do Pistons em playoff desde 2008. Desde 2008, né? Fazia exatamente 6.174 dias que o Pistons não vencia um jogo de playoff. 6.174 dias, cara. Isso é muito louco, mano. E venceu. Não foi fácil, não foi tranquilo, mas venceu. Uma vitória com a marca do Cade Cunningham, né? O Cade que fez um primeiro tempo ruim no jogo 1, mas conseguiu se recuperar no segundo. Hoje, do começo ao fim, espetacular, tá? Uma atuação gigante do Cade, gigante, totalmente imparável durante o jogo, especialmente no primeiro tempo. O Cade fez um primeiro tempo, mano, surreal, assim. Caçando mismatch, conseguindo forçar os confrontos que ele queria, uma eficiência gigantesca. Pô, o Cade, ele fechou o primeiro tempo com 20 pontos. É o jogador mais jovem da história do Pistons a marcar 20 pontos em um tempo em um jogo de playoff, sabe? E aí tendo, né, uma boa ajuda do Schroeder, do Beasley, do Tobias principalmente, conseguiu fazer o Pistons ir pro intervalo na frente, né? Foi pro intervalo vencendo por 6. E só não levou uma vantagem maior porque o Brunson e o Mikal apareceram ali no final do primeiro tempo, cara. Porque, assim, coletivamente, o Pistons foi bem melhor do que o Knicks, tá? Foi bem melhor, tá? Então, assim, um primeiro tempo excelente de Detroit, um primeiro tempo excelente do Cade, defesa fazendo um trabalho muito bom. Aí, no terceiro quarto, Detroit conseguiu estender ainda mais a sua vantagem, né? Chegou a colocar 15 de vantagem, muito por conta da total falta de eficiência do Knicks. O Knicks chegou a ficar 1 de 11 no começo do terceiro quarto, nos arremessos, sabe? Foi um começo horroroso, só que no final ali o Knicks conseguiu né, melhorar um pouquinho e diminuiu o prejuízo para 8, né? Era 15 e diminuiu para 8. Então, fechou o terceiro quarto relativamente bem o Knicks, né? E aí no quarto período foi onde o Pistons realmente perdeu o controle do jogo. Assim como aconteceu no primeiro jogo, o quarto período do Pistons não foi tão bom. Não foi tão bom. O Knicks conseguiu ali, né,
empatar a partida ali. O Jalen Brunson fazendo um trabalho muito bom de cavar faltas. E sim, é uma... A galera critica muito o cara cavar falta, mas, gente, é um recurso que tá no jogo, tá na regra. Nada impede do cara cavar a falta, do cara forçar a falta. O Jalen Brunson fez isso, foi uma das alternativas que ele achou de fazer o Knicks pontuar e de diminuir um pouco da pressão em cima dele em termos de marcação, tanto que ele foi o cara que causou a ejeção do All-Star Thompson. Então o Brunson, né, conseguiu ali cavar a falta, conseguiu produzir, foi o responsável pelo Knicks ter empatado o jogo em 94-94. E aí, cara, virou um caldeirão o Garden, né? Pressão absurda, o Pistons já tendo, né, entregado a paçoca no primeiro jogo, então já veio aquela pressão, aquele sentimento de, pô, será que vai dar merda? Será que vai dar ruim? Né, os caras errando muita coisa, né? O Pistons errando coisa boba, errando arremesso livre, sabe? Arremesso wide open. Mas aí brilhou a estrela do meu protegido, né? O craque Dennis Schroeder, um dos jogadores que eu mais defendo aqui no canal, vocês sabem. Sou fã de carteirinha do homem. Ele apareceu, né? Depois de ter errado pra caralho, né? Ele apareceu, faltando ali menos de um minuto. Matou uma bola de 3 gigante, que colocou 3 pontos de vantagem pro Pistons. E aí, no final, faltando 8 segundos, foi pro lance livre, não pipocou e selou essa vitória gigante de Detroit. Como eu disse, a primeira vitória do Pistons em playoff desde 2008. E uma vitória, cara, que muda totalmente o momento da série. Né? O momento agora é total do Pistons. É total do Pistons. Eu até comentei no X, mano. A pressão que o Knicks vai tomar nesse jogo 3 vai ser um negócio de louco, mano. Vai ser um negócio de louco, porque vai ser o primeiro jogo do Pistons em casa no playoff. E ó, há muito tempo. Vai ser, assim, uma pressão absurda da torcida do Pistons. Eu falei, antes da série começar, que o jogo 3 dessa série era o jogo que, assim, não dava pra perder, não dava pra você não assistir. Esse jogo você tem que assistir. Porque a expectativa é de uma atmosfera poucas vezes vista na NBA. Sim, eu tô com a expectativa de ver uma coisa, mano, surreal. Nível Kings voltando pro playoff em 23 ou 22? 23. Que foi aquele jogo 1 no Golden One. Coisa absurda, a torcida do Kings maluca. Eu espero ver algo até superior, porque a torcida do Pistons, mano... É que muita gente que começou a acompanhar a NBA agora, nos últimos anos, talvez não tenha noção do tamanho que é o Detroit Pistons pra NBA. O Pistons é uma franquia gigante, cara. E é uma torcida muito apaixonada. É que nos últimos anos, cara, o Pistons, assim, não deu motivo pro torcedor fazer festa, não deu motivo pro torcedor se animar. O Pistons foi uma desgraça nos últimos anos. Ano passado, então, pelo amor de Deus. Só que a torcida do Pistons é uma torcida muito, muito quente. É uma torcida maluca, cara. Os caras são malucos por basquete em Detroit. E a minha expectativa é ver essa maluquice elevada à 15ª potência no jogo 3. Vai ser uma coisa de louco, mano, o clima em Detroit. E aí o Knicks vai ter que encarar esse clima vindo de derrota e tendo perdido um dos seus mandos, cara. Então, assim, vai ser um inferno pro Knicks o jogo 3, cara. Vai ser um inferno, mano. E se jogar o que jogou hoje, vai tomar. Vai tomar. Porque Detroit, se não tivesse errado algumas coisas bobas no quarto período, tinha vencido com uma tranquilidade bem maior. Mas bem maior mesmo. Tipo, Tobias errou muito no quarto período. O próprio Schroeder, até meter aquela bolaça, também tinha errado bastante.
Se o Pistons não tivesse errado tanto, tinha vencido, sem sacanagem, por uns 10 pontos. 10, 12. Porque o Knicks fez um jogo muito ruim, mano. Tirando o Brunson, cara, todo mundo foi mal. O Towns fez um jogo horroroso, gente. O Towns terminou o segundo tempo zerado. Ele deve ter tentado o quê? Uns 3, 4 arremessos no segundo tempo. Omisso o Towns, claro. Também que a defesa do Pistons teve impacto nisso. A falta de ajustes do Thibodeau também teve influência nisso. Inclusive, Thibodeau... Ó, assim, eu gosto muito da figura Thibodeau. Eu acho que é um cara... Sim, ele é um maluco pelo trabalho dele. Ele é um cara muito workaholic. Já foi reportado, né, que ele é um cara que muitas vezes abdica da família pra focar no trabalho. 100% focado em trabalho. E eu admiro isso, cara. Eu admiro essa entrega do Thibodeau. Eu admiro esse profissionalismo dele. E os jogadores também, cara. Os jogadores amam o Thibodeau. Só que a cada ano que passa, eu sinto um Thibodeau caminhando pra virar um Doc Rivers, cara. E eu sei que é uma aspa forte. Eu sei que é complicado falar isso. Mas eu tô achando o Thibodeau, a cada dia que passa, mais próximo de virar um Doc Rivers. É um cara, mano, que... Assim, você não vê repertório no Thibodeau. Principalmente na parte ofensiva. Defensivamente, eu ainda acho que o Thibodeau é muito bom, tá? Ele ainda monta ótimas defesas, mas ofensivamente, cara, muitas vezes é um deserto de ideias, mano. E hoje foi o caso. Hoje foi o caso. Se não é o Jalen Brunson ali dando um jeito de pontuar, mano, o Knicks tinha tomado vareio. Tinha tomado vareio, porque em termos de fluxo ofensivo, o Pistons foi muito melhor. E vamos falar a verdade, bola jogada, o Pistons jogou mais bola do que o Knicks no primeiro jogo e hoje jogou muito mais também, tá? O Pistons é o time que melhor tá jogando nessa série. Então, Thibodeau é um cara, mano, que se não ficar esperto, que se não melhorar, que se não se reinventar na parte ofensiva, em termos de conceitos, em termos de ideias, cara, ele vai virar um Doc Rivers, mano. E eu não duvido dele rodar em Nova York em caso de eliminação pra Detroit. Se o Knicks cair pra Detroit, eu acho que o Thibodeau cai. Eu acho que o Thibodeau roda. Então o Thibodeau tem que ficar esperto, mano. Porque... Cara, foi bem feio, mano. Foi bem feio o basquete do Knicks hoje. Foi muito feio, tá? Mas enfim. Resultadaço pra Detroit, uma vitória enorme. Volta a vencer depois de 6 mil e tantos dias. Vencer em playoff, no caso. Cade Cunningham, monstruoso. Monstro chamado Cade Cunningham. 33 pontos, 12 rebotes. 11 de 21 nos arremessos. Baita primeiro tempo. Dennis Schroeder, 20 pontos e decisivo no final do jogo. Tobias Harris, duplo-duplo de 15 pontos e 13 rebotes. Jalen Duren com mais um duplo-duplo, 12 pontos, 13 rebotes, 3 tocos. Mano, jogaço, vitória enorme. E que vem o jogo 3, cara. Que vem o jogo 3. E, mano, é bom o Knicks ficar esperto, cara. É bom o Knicks ficar esperto, porque pra mim o Knicks é favorito na série, tá? Mas não tá correspondendo ao favoritismo. Venceu o jogo 1. Beleza, a run de 21-0 foi gigante, mas, né? Não foi melhor do que o Pistons no total do jogo. E hoje não teve essa run pra salvar os caras. Então, fica ligado o Knicks, tá? Porque não tá jogando bem. E esses 2 jogos em Detroit vão ser duríssimos, tá? Vão ser duríssimos. Enfim. O que você achou do jogo? Manda aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo com a galera. Dá uma olhadinha no comentário fixado, que vai ter aquele linkzinho maroto do League Pass, né? 40%, mais de 40% de desconto no plano anual, 7 dias grátis de teste. Então,
Se você não tem um League Pass, aproveita, garanta já o seu e assista a todos os jogos desse playoff ao vivo e com aquela qualidade tchutchuquinha. E tamo junto, gente. Tamo junto. Nos vemos mais tarde com o Switch TV Show. Grande abraço, beijo no coração de vocês e tchau.